Vamos lá então, turma, para a nossa terceira e última parte da nossa aula de hoje. Nós iremos falar sobre equipamentos de proteção. Então, o que são esses equipamentos de proteção? Até o nome já dá uma ajudada, né? Então, são equipamentos ou dispositivos que vão garantir essa vida, reduzindo a exposição desse profissional àqueles riscos. Então, risco ergonômico, risco biológico, risco químico, risco físico, e eles podem ser tanto de uma forma coletiva quanto de uma forma individual. Então, cada empresa tem a sua necessidade de quais equipamentos de segurança vão ser aplicados, e a ideia mesmo é garantir essa vida e reduzir o profissional de estar sob contato com aqueles riscos que a gente viu na parte 2. Coloquei até essa imagenzinha aqui, que depois futuramente, quando vocês estiverem aí trabalhando no ambiente profissional, quem se ama usa EPI. Então eu sei, às vezes é chato a gente usar qualquer tipo de EPI, bota botina, luva, óculos e aí o capacete. Por exemplo, né, hoje a gente está passando aí por essa pandemia, a gente tem que usar a máscara. Não é legal, mas acaba que entra também como um dos EPIs, né, um equipamento de proteção individual, né, pra gente se proteger aí dessa pandemia, desse vírus. E se a gente ama, a gente usa esse equipamento. Então, quando a gente fala de EPI, que é equipamento de proteção individual, é para uso pessoal. Você que tem que usar, não seu coleguinha, você que tem que usar esse equipamento para proteger a sua integridade física e a sua saúde. Então, é necessário utilizar esses EPIs. Não dá para você ficar transferindo, então são equipamentos que são destinados para você usar. Coloquei aqui 8 exemplos, né, de equipamentos de proteção. Obviamente, nós temos bem mais, depende também da área que o profissional trabalha. Nós temos ali protetor auditivo, temos vários tipos, né? Então, temos protetor, esse é o tipo concha, que quando a gente tem um ruído maior. Nós temos protetor que são bem pequenininhos, né, pra gente colocar. Então, também tem uma variação, dependendo aí do grau de ruído. Aí é feito toda uma análise para ver qual que é mais indicado. Nós temos ali no nosso segunda imagenzinha uma máscara, que é uma máscara para diminuir aí a parte de materiais particulados, parte de radiação. O nosso terceiro são luvas para proteção, né, que pode ser contra agentes cortantes. Nós temos luvas que também são utilizadas por eletricistas, que é para diminuir a questão de choques elétricos. Então nós temos vários tipos de luvas também. Nós temos aí a parte do óculos, que serve para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. E temos também óculos que são para questão de solda, né? Então, se você vai fazer uma solda, tem um óculos específico para você fazer essa solda, para você diminuir essa radiação. Na segunda linha, nós temos um protetor facial contra impactos de partículas volantes. Hoje a gente vê vários profissionais usando, né, utilizando, para diminuir aí o risco dessa parte da contaminação. Nós temos capacetes que são usados para proteção de quedas de objeto contra o crânio, e também há capacetes que ajudam a diminuir a questão do choque elétrico, aí destinados a profissionais que trabalham com elétrica. Nós temos também a questão das botinas, que são para impactos e perfurações e contra choques elétricos. E por último aí nós temos as máscaras para proteger as vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumo. E também a questão de prevenir a proliferação de vírus, né, turma? Vamos lá então para o nosso próximo. Então, esse aqui são equipamentos de proteção individual que a gente viu. Então, se a pessoa usa, o profissional usa, é apenas ele que está usando ali, serve para proteger ele naquele momento do exercício de trabalho. Quando nós falamos de EPC, é um equipamento que serve para proteção coletiva. Então, são medidas que ajudam a prevenir ali os riscos de uma forma coletiva, visando garantir a segurança de todos os trabalhadores em determinado ambiente. A gente consegue ver aqui, né, nós temos aí um buraco diferente daquele risco que a gente viu, né, um risco mecânico lá que não estava identificado. Nós temos aqui, ó, trecho em obras, foi identificado onde está um buraco, foi colocado cones para identificar onde que não podia passar, né, e nós temos aí traçado onde que é uma saída de emergência, então está bem identificado.
Exemplos de equipamento de proteção coletiva: corrimão e guarda-corpos. Então, se nós temos nós vamos fazer aí uma manutenção de algum ambiente que é um pouquinho mais alto. Dependendo da altura, é necessário ter a parte de corrimão. E o guarda-corpos é para a pessoa não cair dessa altura, né? Nós temos fitas sinalizadoras e antiderrapantes em degrau de escadas, né? Então a gente encontra bastante essas fitas aí quando a gente vê alguma escada. Piso antiderrapante, por exemplo, né? Dentro do ônibus nós temos piso antiderrapante. Nós temos a ventilação em locais de trabalho, né? Então se a gente vê essa bola, e às vezes tem em muita igreja essa parte dessas bolas que servem para ventilar esses locais que tem várias pessoas, e serve para proteger, né? Quando você tem essa ventilação desse ambiente, a gente diminui até aquela parte do risco de vírus. Então aqueles riscos que nós temos, os riscos biológicos. Proteção de partes móveis da máquina. Então se tem uma máquina aí que tem uma parte cortante, que às vezes o profissional pode sem querer colocar a mão, às vezes alguém está passando do lado, sem querer pode cair. Se você tem uma proteção, você evita muito acidente. E sensores em máquinas, por quê? Porque o sensor vai estar funcionando. Se caso o profissional passou no sensor, o sensor detectou, ele vai travar ali a sua máquina, evitando um acidente. Então são equipamentos de proteção coletiva. Se você pensa em ventilação, você pensa em proteger e não está no profissional. Então quando a gente fala de EPI, tá o profissional que está usando. Quando a gente fala de EPC, é ali no local do trabalho, nas máquinas, nessa parte. Então, EPI versus EPC, nós temos o EPC, o equipamento de proteção coletiva, é para o ambiente. Busca eliminar ou neutralizar aqueles riscos, aquele risco mecânico, o risco químico, o risco físico, o ergonômico e o biológico. Quando a gente fala de EPI, a gente está falando da proteção no homem. Então, evita ou diminui alguma lesão, e também a gente está tentando diminuir essa parte do contato do homem com aqueles riscos. EPI, a pessoa que está utilizando. EPC, está instalado no ambiente. Beleza, turma? Então a gente viu aqui, é realmente um resumo, a parte de segurança do trabalho. Nós temos a parte de... São profissionais que estudam aí bastante para poder fazer, né, para poder identificar quais são esses riscos. Temos pós-graduação em segurança do trabalho. Então realmente é uma área que ela é bem profunda. Passei aqui para vocês como uma forma de conhecimento, e vou deixar essa atividade aqui para vocês, para a gente treinar o que a gente viu sobre os riscos, que é interessante a gente conseguir fazer essa identificação. Então aqui eu tenho situações de risco nesse chão de fábrica. Então, por exemplo, aqui quando a gente olha para a nossa imagem da esquerda, a gente consegue ver que tem vários trabalhadores ali, né, que estão nesses ambientes. A gente vê que tem um que está dormindo, a gente vê que tem uma graxa no meio do caminho ali. A gente consegue observar que tem um lixo ali na esquerda também. Tem uma parte de uma iluminação. Então, o que eu quero que vocês façam? Através daqueles 5 riscos que a gente observou, quero que vocês depois façam no Word. Eu vou passar o arquivo para vocês em Word. Faz uma bolinha e identifica para vocês quais são os riscos. Então, por exemplo, eu vi que esse lixo aqui é um risco. E aí vocês fazem através do que a gente viu. Então tá, o lixo é um risco. Qual tipo de risco? É um mecânico? É um risco químico? É um risco biológico? Então aí vocês façam uma bolinha e escrevam do lado qual que é o risco. E aí depois vou passar para vocês, né, quais são os riscos que nós temos, certo? Lembrando que realmente segurança do trabalho a gente tem que estudar com mais profundidade. É um assunto bem que rende bastante tempo e rende. As pós são 2 anos, né, estudando sobre essa segurança do trabalho, mas a gente é mesmo para a gente conseguir ter essa parte dessa identificação, né, esse olhar diferente. Então, turma, vamos encerrar aqui a nossa aula, a nossa terceira parte. Qualquer dúvida aí deixem no chat, talvez eu não consiga responder muito rápido, mas assim que eu tiver um tempinho ainda no dia de hoje, eu respondo vocês, tá? E é isso, bom resto de dia, bom final de semana e bom feriado também. Aproveitem para colocar as atividades em dia. Até mais, turma!